A Sabrina e o Guto procuraram a gente, acho que porque eles se identificaram muito assim também com a linguagem do escritório. Quando eles compraram essa casa, eles já sabiam que tinham que fazer uma grande reforma, então isso é interessante, porque acho que os clientes já tinham essa noção de que eles compraram uma casa antiga e que precisava de um projeto e que precisava ser totalmente reestruturada. E aí eles procuraram a gente, acho que porque eles realmente se identificaram com outros projetos que a gente já tinha feito desse porte, de casas que a gente tinha renovado e das diversas reformas que a gente fez. E aí a gente conversou um tempo no escritório e começamos o projeto. Olá, eu sou o Marcos e essa é a casa da Sabrina e do Guto. É uma casa dos anos 80, então nessa época assim, as casas eram muito subdivididas, assim, parecia um labirinto. Então era uma casa com muitos cômodos, mas eles não eram conectados. Então, principalmente a parte social, nem tanto a parte dos quartos e banheiros, mas a parte social, então você tinha uma sala de estar isolada, você tinha uma copa isolada, uma sala de jantar isolada, uma cozinha isolada. Era uma casa muito para dentro e com janelas pequenas. E era estranho, porque o terreno é um terreno de 560 metros, ele tem 14 por 40 metros, então um terreno excelente. Acho que uma coisa interessante também dessa casa, ela era térrea e continua sendo térrea, a gente seguiu com o projeto sendo térreo, mas ela, apesar de ter muito terreno, ela era voltada para o interior, então ela era muito escura, aí, além de ser fechada e de ter janelas pequenas e ser muito para dentro, os acabamentos também eram muito escuros, então a gente teve que repensar todos esses espaços. E também uma coisa que não era muito legal é que, como era uma casa para dentro, ela não tinha muita relação com o jardim, então não tinha um paisagismo, era uma casa também muito seca. E apesar também de ter já uma piscina ali nos fundos, também não tinha muita conexão, então ela não se conectava e você não tinha essa dimensão desse terreno de 560 metros. Quando os clientes procuraram o nosso escritório, né, para construir a casa do sonho deles, eles tinham um programa muito definido, assim. Então eles são uma família com 2 filhas. Então, para eles era muito importante ter 3 quartos, né? Um quarto para cada filho, um quarto para o casal, uma cozinha bem espaçosa, eles gostam de cozinhar, né? Receber os amigos, ter esses pontos de convivência dentro da casa, uma sala de estar bem confortável, e eles gostariam muito que tivesse uma sala de TV, um escritório, mas que ele fosse um pouco isolado dessa casa, né? Que eles pudessem se ficar num canto, não atrapalhasse todo o dia a dia. E uma churrasqueira, e eu acho que o principal ponto é uma área de lazer que fosse convidativa e que eles pudessem passar o final de semana curtindo com a família, com os amigos. Então, pensando um pouco nessa demanda, quando a gente reconstrói, né, todo o layout da casa, a gente segmenta muito bem o que é a área social e o que é uma área íntima dos quartos. Então, a gente tem toda uma bateria de quartos, de banheiros, no lado direito da casa, quando a gente entra. Esses quartos, a gente deixou eles todos voltados para um jardim lateral, que a gente pensou num jardim com bastante paisagismo, que realmente você abre a porta quando você acorda e parece que você está em outro lugar, né? A gente lembra muito da praia, assim. Então, os quartos foram voltados para esse lado da casa e toda a área social ocupa o outro terço do terreno, onde a gente tem desde o começo da rua um grande estar, um grande jantar conectado, uma cozinha que ela é bem ampla, convidativa, tem uma ilha que a gente consegue circular ao redor, então há um espaço de cozinhar, um espaço de refeição e de ficar. E logo após essa cozinha tem uma área de churrasqueira, que os clientes pediram também, eles gostam. Então, tudo isso a gente conecta com essa área dos fundos da casa,
porque é uma grande área de lazer, onde a gente tem a piscina, a gente tem o deck, é um espaço ali bem livre, as filhas gostam de jogar a bola ali, receber os amigos, então acho que eles aproveitam bastante esse espaço da casa. E nos fundos, né, antigamente a casa ela já existia uma edícula, né, uma casa construída, mas a gente reforma todo aquele espaço e reorganizando um pouco esses usos, então o escritório, a sala de TV, a área de serviço, ela fica nessa parte do fundo do terreno para justamente liberar todo o resto da casa para os outros programas e os outros usos. A casa a gente pensou numa materialidade em tons quentes, né? Aqui no Goiva a gente gosta bastante de trabalhar com muitos materiais naturais, com as texturas, então eu acho que para pensar toda essa paleta da casa a gente começa pelo laranja, que ele remete muito à telha de barro, ao tijolo, e o tijolo ele já era presente na casa, né, antes da gente entrar com a reforma, então a gente quis dar um novo significado para esse tijolo que já existia na casa, né? Então a gente tem desde a fachada da casa, no muro, a gente fez um muro de tijolo aparente, e aí ao entrar na casa, quando a gente cria esse primeiro pátio, né, esse primeiro jardim, é um jardim que ele é um pano de fundo para a sala de estar, a gente quis também trabalhar com o tijolo de um jeito diferente. Então ele serve para a gente conseguir ter mais intimidade, né, nesse espaço, não deixar tão exposta a casa, mas a gente brinca com o tijolo trançado. Então ele é vazado, ele é cheio em alguns momentos onde precisa ser, e é um pouco o que guia assim, o caminho da casa. E aí a partir desses tons do tijolo a gente consegue completar o resto da tonalidade da casa, que toda a fachada ela foi pintada com uma textura assim bem natural, nos tons de laranja e terracota, e a gente complementa isso com os pisos externos, então são uns cacões de arenito vermelho, né, que a gente trabalha muito bem com o paisagismo, com a grama, ora com o pedrisco, que vai fazendo todo esse contorno da casa, e a textura da madeira, né, que a gente gosta bastante, então toda a área social, a área dos quartos, a gente utilizou um assoalho de demolição de madeira para realmente, né, deixar esse aspecto bruto que a gente gosta, e eu acho que dá um aconchego muito bom para a casa, e que complementa com tudo isso o concreto, né? Aqui a gente reconstruiu um trecho dessa casa para ampliar um pouco a área e acomodar os programas. Então, dentro do quarto a gente tem um closet e um banheiro que eles não existiam, então a gente reconstrói todo esse trecho em concreto e deixa aparente, justamente para marcar o que era o novo e o antigo. Então a gente tem todo o corpo da casa do jeito que ela era, e aí esse anexo novo construído em concreto, que é um pouco uma extensão dessa casa. Então essa área da churrasqueira está nesse novo trecho de intervenção, junto com o closet e o banheiro da casa. Acho que um lugar muito especial dessa casa para mim é essa área de lazer. Então, eu acho que a sensação que a gente tem quando a gente está ali no fundo da casa, que é um espaço mais silencioso e a gente tem toda aquela área de deck, piscina, é super tranquilo, a gente fica olhando para esse painel de azulejo, né, todo trabalhado e super personalizado. Eu acho que é um ponto alto assim, do projeto, né? A gente tem um espaço como esse no meio da cidade de São Paulo, no meio do caos que é o dia a dia, um espaço bem de tranquilidade, mas que ao mesmo tempo é um espaço muito aberto para a gente receber os amigos e família e ter esses momentos super legais. E assim como toda essa área de estar, né, de sala, cozinha e jantar, que eu acho que também quando a gente entra na casa, a gente é surpreendido um pouco pela dimensão, né, do telhado, dessas tesouras aparentes e os diferentes tipos de luz que você tem nesse espaço, luz natural, né? Então é uma luz que vem do jardim, é uma luz que vem, né, uma luz mais baixa, que a gente justamente trabalhou esse rasgo aqui na sala para ter esse tipo, né, de iluminação diferente, que ela é mais baixa. Então, acho que a gente consegue ter diferentes percepções do espaço quando a gente entra, né, nessa área de estar. Acho que isso que é o legal desse projeto. Eu acho que a sensação que dá quando você entra pelo portão e aí percebendo a arquitetura dos espaços
e principalmente materialidade, eu acho que dá uma sensação de você estar num retiro, assim, porque eu acho que os materiais que a gente pensou, a textura da casa, essa sensação orgânica dos espaços e materiais, dá uma sensação que você não está em São Paulo, você poderia estar na praia. Então eu acho que é uma sensação de entrar para dentro da casa e se sentir em retiro mesmo, assim. Tem até um comentário que a moradora falou, foi que eles hoje em dia viajam menos para a praia, para o campo, porque eles querem ficar mais aqui em casa. Então.